Boa noite, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Com alegria que nós vamos novamente estarmos voltando aqui ao estudo do livro de Filipenses, quando quarta-feira passada nós concluímos o capítulo de número 3, quando ali Paulo está avisando aos irmãos de Filipos contra os falsos mestres, falando com eles também sobre a soberana vocação e finalizando o capítulo 3 com os inimigos da cruz de Cristo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o apelo de Paulo para as irmãs Evódia e Síntique e também a gratidão dele pelos filipenses, pelo que eles fizeram com ele, e vai instruí-los com relação ao que eles deveriam estar pensando, qual seria o pensamento deles enquanto cristãos. Então nós vamos assim estar estudando o último capítulo do livro de Filipenses, nessa instrução tão maravilhosa que Paulo traz aos irmãos de Filipos, ok? Nós vamos, então, estar orando, logo após a oração nós vamos ouvir o hino de número 132, e após o hino nós vamos estudar, assim, esse livro tão maravilhoso, amém? Vamos, então, orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, te louvando e te bendizendo na beleza da Tua santidade. Grato a Deus pelas nossas vidas, pela oportunidade de estarmos sempre, ó Deus, falando contigo, estudando a Tua palavra e regozijando, acima de tudo, na Tua presença. Fale aos nossos corações nesta noite, através da Tua palavra, dos cânticos, das orações, instruindo cada irmão que está acompanhando, está assistindo, para que os mesmos possam também estar se edificando na Tua palavra. Toma conta, ó meu Deus, assim, das nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos ouvir o hino 132 e logo após o hino nós vamos retornar à leitura da palavra do Senhor. Amém? Hino de número 132, Vivificação. Que sobre a amarga cruz revelaste teu amor. Tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer nos atrair. Sempre fogo abrasador, não podemos resistir. Vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto é Salvador. Quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Vem, nossas almas inflamar. Amém. Bom, irmãos, nós vamos então convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 4,
quando aqui Paulo inicia esse capítulo dizendo: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E aí ele agora vai fazer esse apelo de Paulo para Evódia e Sintique, no regozijo e oração. Ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E a gratidão de Paulo para com os filipenses: diz: alegrei-me de sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, a vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos à minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Que Deus abençoe a palavra aos nossos corações nesta noite. E aqui, meus queridos, Paulo, nesta linda carta, ele vai terminar este capítulo exatamente agradecido por demais, o auxílio que os filipenses deu a ele em todas os seus momentos de dificuldades. Paulo, ele reconhece essa gratidão, ele reconhece o favor que ele recebeu dos filipenses, a ajuda em orações e até nas questões financeiras. Paulo é grato aos filipenses porque ele teve essa ajuda deles, eles o ajudou muito. E Paulo, ele vai aqui fazer essa recomendação, provavelmente a Timóteo, com relação à questão do para Evódia e Sintique, quando ele vai exatamente dizer para que, ele diz justamente, roga a Evódia e roga a Sintique,
que pense elas duas concordemente no Senhor. E ele vai dizer: a ti, fiel companheiro de jugo, de trabalho, também peço que as auxilie, pois as duas juntas, esforçaram comigo no Evangelho. E ele fala também como Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então a recomendação de Paulo aqui a eles é que acompanhem essas mulheres, ajudem-nas, né, a continuarem na luta pelo Evangelho. E ele vai dizer de tal forma que elas não se esmoreçam, não fiquem tristes, porque ele vai dizer: olha, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Então Paulo ele diz: olha, não fique triste, alegre no Senhor, porque é Ele que nos dá força, é Ele que está conosco, é Ele que nos orienta, é Ele que nos sustenta pela sua mão. Então, e ele vai dizer: olha, não ande ansiosos de forma nenhuma, de coisa alguma, de tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas com ações de graça. Então, observe que Paulo ele dá esse ânimo para as irmãs, ele as encoraja, ele vai dizer para elas exatamente: olha, não fique ansioso, não fique preocupado com o dia de amanhã, não fique preocupado com o que vai acontecer, eu estou contigo, Deus está com vocês, e as minhas orações ao Senhor é que vocês continuem fortalecidas. Então, o que Paulo traz para nós é que nós também não devemos andar ansiosos, não devemos andar preocupados com as coisas do amanhã, do porvir, porque o Senhor supre todas as coisas em nossas vidas. O que nós devemos fazer é alegrar no Senhor. É o que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E aí Paulo ele vai mais adiante recomendando àqueles irmãos o que eles deveriam pensar. Vocês devem pensar, sabem o que? Ele vai dizer: olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, então tudo que é verdade, pense nisso. Tudo que é respeitável, tudo que traz respeito, caráter, honra, pense nisso. Tudo que é justo, aquilo que deve ser feito com justiça, é isso que deve pensar. Tudo que é puro, que traz pureza, que traz santificação, pense nisso também. Tudo que é amável, tudo que realmente agrada ao Senhor, pense nisso. Tudo que é de boa fama. E aí ele vai dizer: ó, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, às vezes a gente fica pensando tanta besteira, pensando tantas coisas que não agradam a Deus. A palavra vai dizer que a gente peca por pensar, e o pensamento ele traz muitas coisas ruins para nós às vezes. E Paulo vai dizer: olha, vocês tirem essas coisas ruins de vocês e pensem exatamente no que é verdadeiro, no que é puro, no que é justo, no que é amável, tá certo? No que tem virtude. Então, isso devemos pensar. Então, diante disso, Paulo traz essa recomendação aos irmãos, justamente porque é isso que o crente deve fazer, é isso que o crente deve ocupar a mente com as coisas que agradem ao Senhor, ocupar a mente com aquilo que é bom, com aquilo que é amável, com aquilo que glorifica a Deus, com aquilo que enaltece o Senhor através das nossas atitudes. Então, pense nisso. Paulo recomenda isso aos irmãos, aos filipenses, justamente porque ele sabia que isso é que deve ocupar a mente do cristão. Isso é que deve ocupar a nossa mente. Isso é que deve estar proposto no dia a dia do cristão, no dia a dia da vida daquele que ama o Senhor, daqueles que estão com o Senhor. Então, há essa preocupação do apóstolo aqui com os irmãos. É muito lindo quando ele termina essa carta com essas recomendações, com esta preocupação com relação ao que os irmãos estavam pensando, com relação ao que os irmãos estavam fazendo. Paulo é grato a Deus pela vida daqueles irmãos, e é exatamente por isso que ele traz essas recomendações a eles com relação ao pensamento, com relação às atitudes, com relação à obra, com relação ao Evangelho do Senhor. E vai expressar essa gratidão para os filipenses, dizendo: ó, eu alegrei-me de sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Observe que ele está dizendo: olha, eu fiquei muito alegre de sobremaneira, certo? No que o Senhor propôs no coração dele, e ele diz: agora muito mais, renovaste a meu favor o cuidado para com aqueles irmãos, tá certo? Porque ali foi um momento oportuno que ele teve de expressar essa gratidão aos irmãos. Ele diz: olha, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está expressando essa alegria, esse sentimento
né, de gratidão, não porque ele passou por aquele momento difícil, naquele momento difícil que ele estava passando, os irmãos ajudaram, não por isso. Não, ele vai dizer, olha, não foi por causa disso, porque eu já passei por muitas dificuldades, já passei por momentos difíceis, já passei por turbulência, já fui preso, chicoteado, passei fome. Então Paulo está dizendo aqui, olha, não por isso, não por causa da pobreza, porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele vai dizer, olha, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então Paulo ele dá essa explicação para os irmãos, para que os irmãos não ficassem pensando que era por causa daquele momento difícil que ele tinha passado, e agora ele estava grato porque, né, ele passou por aquilo e eles ajudaram a mediar aquela situação dele. Não, ele vai dizer, não por causa disso, mas porque o Senhor, ele diz, porque o Senhor colocou no coração dele esse desejo de agradecê-los, né, de estar grato ao Senhor pela vida deles, né, por aquilo que eles eram, por aquilo que eles foram na vida dele, por aquilo que eles estavam sendo zelosos e cuidadosos com o Evangelho, com a palavra do Senhor, e também pelo caráter e também pelo testemunho que eles estavam tendo ali em Filipos. Então Paulo ele traz isso, ele vai dizer, olha, tudo posso naquele que me fortalece, todavia fizeste bem, associando-vos da minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então, Paulo está dizendo aqui quanto ele estava se sentindo fortalecido, porque o Senhor o fortalecia. E ele diz, olha, eu sou grato a vocês porque se fizeste muito bem em associar comigo, certo? No comecinho do Evangelho, quando ele esteve ali naquele local, junto com os irmãos. Porque exatamente naquele momento ali, ele reconhece que os filipenses esteve com ele, mesmo quando ele estava exatamente no momento difícil, quando ele partiu para Macedônia, e lá ele estava, e mesmo assim os filipenses o ajudavam, né, a auxiliarem ele na questão financeira e na questão das orações. Então Paulo ele vai exatamente ser grato a eles, tá? Quando ele diz que nenhuma igreja se associou comigo no tocante de receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então observe que os filipenses, em toda a trajetória de Paulo, eles estavam com ele, estavam ajudando ele, estavam mandando, né, ajuda, sustento. E aí ele olha, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente no vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício agradável e aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, a oração de Paulo aqui, a finalização desse capítulo, é essa gratidão que Paulo tem aos filipenses, pelos que eles fizeram, pelo que eles ajudaram ele, e ele vai justamente dizer, olha, que aumente o vosso fruto, o fruto aumente o vosso crédito no Senhor, certo? Porque o Senhor é que vai dar muito mais a eles. E nós sabemos que o nosso Deus, ele dá infinitamente mais a nós daquilo que pedimos ou pensamos. E Paulo aqui está expressando isso aos irmãos. Gratidão. A palavra é gratidão. Nós devemos ser gratos ao Senhor. Nós devemos estar alegres no Senhor. Nós devemos pensar naquilo que é bom, naquilo que é aceitável, naquilo que é aprazível, naquilo que é justo, naquilo que é amável, naquilo que te agrada ao Senhor. Paulo traz toda essa recomendação aos filipenses, porque ele sabia que aqueles irmãos, eles foram muito úteis na vida de Paulo. Eles foram os irmãos que o acolheram nas orações e nas ajudas financeiras também, no pão. Então Paulo ele traz aqui essa gratidão, essa expressão de gratidão àqueles irmãos. E ele vai dizer, ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não desistam. O Deus estará com vocês todos os tempos. De geração em geração, o Senhor permanecerá convosco. Então continue, cada um de vocês, amando o Senhor
vivendo no Senhor e pensando no Senhor. Continue firmes no Evangelho, continue levando esta palavra a outros irmãos, auxiliem cada um aos outros, conforte cada um aos outros, para que todos possam, de forma unânime, estarem no Senhor, firmes nesse propósito e, acima de tudo, sendo cooperadores da palavra de Deus, aonde quer que possam estar. Esse é o propósito, esse é o chamado, é para isso que o Senhor nos chama. E a carta de Paulo aos Filipenses aqui, quando nós começamos ela lá no início, nós vimos que ela é cheia de recomendações, de exortação, ela é cheia também de agradecimento, de gratidão, porque Paulo reconhece o trabalho daquela igreja, Paulo reconhece o quanto aqueles irmãos foram importantes na vida dele e só mostra para nós um exemplo de cristãos, um exemplo para nós de como devemos ser, de como devemos fazer. Então, essa é a mensagem de Paulo aos Filipenses. E aí ele vai terminar com as saudações e bênçãos, dizendo: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que Deus, irmãos, possa nos fortalecer e nos abençoar, e que nós possamos ter aprendido nesses estudos, que nós sabemos que tem sido um tempo curto, um tempo pouco, mas de grande valia para nós, de grande ensinamento e exortação para nós, que a gente possa colocar em nossos corações, acima de tudo, na prática do dia a dia, essa vivência que os filipenses tiveram como experiência ao lado do apóstolo Paulo, quando ele ali vai expressar essa gratidão, né, e falar desta igreja que o tanto ajudou e que tanto perseverou nos caminhos do Senhor. Traz para nós essa lição, traz para nós este ensinamento e este conforto do que é viver na presença de Deus. Paulo recomendou esta igreja e recomenda a nós também nos nossos dias de hoje. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir o hino 146. Logo após o hino, nós vamos estar orando, concluindo assim o trabalho do Senhor nesta noite. Amém? Hino de número 146, Segurança do Crente. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca sem nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Amém. Que Deus abençoe, esteja conosco, e na próxima quarta nós estaremos aqui novamente com os irmãos, estudando outros livros. Vamos ver qual livro que nós vamos estar estudando, e a gente vai assim
continuar com nossos estudos às quartas-feiras. Nós queremos convidar os irmãos que não são da área de risco a ir à igreja, a estar conosco ali, louvando ao Senhor. Nós estamos aos domingos, pela manhã em EBD, à noite culto de adoração a Deus e às quartas-feiras estudo bíblico com culto de oração, irmão. Então vá, nós estamos sentindo falta de muitos irmãos que ainda não foram. Tá? Grato aos que estão conosco, nos acompanhando, nos assistindo. Nós somos gratos ao Senhor pela vida desses e que continue sendo abençoado por Deus em toda a sua vida. Amém? Vamos orar, encerrando assim o trabalho de Deus nessa noite. Pai amado, Pai eterno, te damos graças mais uma vez pelas nossas vidas, por esta oportunidade de estarmos falando com o Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer cada dia mais, nos instruir a pensar naquilo que é amável, a pensar naquilo que é bom, que é justo, naquilo que te agrada. Que o Senhor desperte isso em cada um dos teus filhos, em cada um de nós, e que cada dia possamos crescermos na graça e no conhecimento do teu amado Filho Jesus Cristo, pois é em nome dele que nós oramos e por fé te agradecemos hoje e eternamente. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe.